Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Muita correria, muito trabalho, muita coisa para fazer, né? Então já viu. É assim mesmo, né? Hoje é um dia importante, né? Que hoje a gente celebra o martírio da irmã Dorothy Stang, né? É gozado porque algumas pessoas, como é que eu vou dizer, ficam chateadas quando eu falo em martírio, né? E assim, ficam chateadas porque provavelmente não entendem o que é o martírio, né? O caso da irmã Dorothy é tão marcante que ano passado o Papa Leão XIV falou desse martírio. E falou justamente lembrando o fato de que quando os homens que a mataram perguntaram para ela se ela estava armada, oi Gracinha, boa noite, paz e bem. Quando perguntaram para a irmã Dorothy Stang se ela estava armada antes de matá-la, aqueles homens perguntaram isso para ela, ela respondeu assim, ele pegou a Bíblia dela e falou, essa é a minha única arma. Oi Helena, boa noite, paz e bem. Então vocês veem o seguinte, se isso não é uma manifestação de amor à palavra de Deus, amor à sua mensagem, eu não sei o que é. Tá? Mais marcante, quando eu comentei isso com a minha irmã ano passado, ela virou e falou assim, sabe Bernardo, a Bíblia dela estava marcada nas bem-aventuranças. Essa é a irmã Dorothy Stang. Hoje nós celebramos o martírio dela, né? A Bernarda, ela não foi proclamada mártir. Tudo bem, pessoal, ela pode ainda não ter sido proclamada mártir, mas a Igreja da Amazônia considera que ela é mártir. Aliás, no instrumento labores, no instrumento de trabalho do Sínodo para a Amazônia, ela foi chamada literalmente de mártir, né? E mártir é quem manifesta a fé no Senhor. Não é o amor servil, é o amor filial. Bernardo, qual a diferença? O servo ama porque tem medo, né? Aquele que ama porque tem medo não é mártir, porque ele tem amor, mas é um amor incompleto. Aquele que tem amor filial pode ser mártir, porque tem um amor completo. Essa é a diferença. De vez em quando as pessoas confundem as coisas, acham que falar amor servil é bonito, né? Não é não. Amor servil é um amor incompleto. Não deixa de ser amor, mas não é o amor pleno, né? Mas isso é outra história. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido.
Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele, caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus para expulsar de sua filha o demônio. Jesus disse: deixai primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Há duas versões dessa passagem, né? Uma com um pouquinho mais de detalhe, outra com um pouquinho menos de detalhe. Uma trazendo alguns detalhes que outra não traz. O importante não é o grau de detalhes, estar falando isso ou aquilo, porque, na verdade, é até bom que os evangelhos não sejam absolutamente iguais, absolutamente coerentes, porque senão, eles seriam apenas cópias uns dos outros, e que isso falaria a favor até de serem ficções. Quando pessoas contam coisas, elas contam com detalhes diferentes, né? Inclusive, investigadores, quando interrogam pessoas, se elas falam exatamente a mesma coisa, ou se duas pessoas têm o mesmo relato, elas suspeitam. Mas isso não é importante. Nós estamos vivendo uma época muito estranha na comunidade de fé. Hoje mesmo eu vi uma pessoa postar um negócio assim: muitos recebem folhetos que está escrito: sorria, Jesus te ama. Pena que não recebem. Chore, Jesus está cansado de você tanto pecar. E sabe, antes de eu ver esse post, eu já tinha lido essa passagem e já tinha colocado a chamada dessa live, né? Que eu coloquei aqui: não há limites para a salvação. Sabe, pessoal, às vezes eu fico impressionado com uma coisa que as pessoas têm, que é um desejo de transformar Jesus em uma outra coisa, uma outra criatura. As pessoas não entendem quem é Jesus, porque se entendessem quem é Jesus, se realmente entendessem Deus, não falariam uma besteira dessa.
E assim, eu poderia citar o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, né? Deus nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Mas eu não preciso citar o Papa Francisco, porque eu tenho esse evangelho. E esse evangelho, ele é de uma profundidade que poucas pessoas notam. Eu me lembro, a primeira vez que eu li esse evangelho, eu achei estranho a postura de Jesus. Por quê? Porque chega uma mulher, pede que Jesus cure a filha dela, e Jesus a princípio diz que não. Eu li até um texto de Santo Agostinho que diz que nesse episódio Jesus se converteu. Mas, sinceramente, eu só fui entender realmente essa história 2020, 2021. 2021. Não, 2020, início da pandemia. Porque aí eu fui, a partir do Sínodo para a Amazônia, quando a gente discute enculturação, é que eu fui entender as coisas. Jesus é Deus, e Deus é eterno, Deus é misericórdia plena, é perdão absoluto, é amor incondicional. Mas Jesus é Deus encarnado e ele assume uma natureza humana. A natureza humana não anula a natureza divina não anula a natureza humana, convivem as duas naturezas. E isso se manifesta nele. Então, vamos analisar isso com calma. Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia não é terreno de judeu. Tiro e Sidônia é terreno de pagão mesmo. Tem pouco judeu lá. Tá? Ou seja, ele está num local que não professam a religião dele. As pessoas que estão lá não são judeus. Eles acreditam em outros deuses. Alguns, um Deus só, outros mais de um, mas não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Alá muçulmano, nem o Deus cristão. É outro Deus. E ele, não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Bernardo, por quê? Sei lá, porque estava cansado, porque não estava querendo receber pessoas. Sei lá. Isso não é importante. O importante é que ele, mesmo querendo não receber pessoas, ele foi descoberto. E aqui está o primeiro ponto. Como às vezes a gente não quer. A gente está cansado, exausto, não quer fazer nada. Mas surgiu tal coisa, a gente tem que fazer. Essas coisas são muito, muito reais na vida da gente. Eu me lembro uma vez, eu tinha feito um plantão no domingo. Plantão não, eu tinha feito uma série de atividades no domingo. Eu tinha ido na cadeia no sábado, eu tinha chegado muito tarde em casa. Fiz um plantão, fiz uma atividade no domingo muito pesada. Aí fui para a missa das 18. O padre Alexandre Cortijo nem era nosso vigário, estava lá quebrando galho. Nós dois nos encontramos na sacristia depois da missa. Eu virei para o padre Alexandre e falei assim: Padre,
eu estou exausto. Ele virou para mim e falou: diácono, eu estou moído. Mal ele falou isso, a gente já tinha tirado os paramentos todos. Aparece uma pessoa. Meu pai está morrendo, pelo amor de Deus, vocês não podem levar a unção dos enfermos. O padre Alexandre olhou para mim, havia uma questão até canônica, porque ele não era padre daquela paróquia. Olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim: padre, canonicamente está tudo certo. Né? Oi, Lu, boa noite, paz e bem. Canonicamente está tudo certo. Ele virou para mim: pastoralmente também vamos. 2 homens arrebentados, quebrados, exaustos. E foram lá. Sabe, e o que é bonito é que a gente não fez nada às pressas, nada correndo, tudo direitinho, com calma, com tranquilidade. Né? É porque, boa noite, Lu, paz e bem. É porque a gente aprendeu com Jesus. Jesus não queria ficar conversando com ninguém. Jesus devia estar cansado, exausto, queria ficar escondido num canto. Mas apareceu uma pessoa. E essa pessoa estava desesperada. Ela caiu aos pés. Está aqui, ó. Foi até ele e caiu aos seus pés. Naquela época, cair aos pés era algo que você só fazia diante de uma grande autoridade. E aqui, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: ela não estava procurando um rei. Ela estava procurando alguém que pudesse salvar a sua filha. Então, quando ela se cai aos pés de Jesus, ela está reconhecendo a divindade de Jesus. Mas ela não reconhece como os demônios reconhecem. Observem bem, porque isso para mim cada vez é um detalhe mais claro. Os demônios proclamam: você é o santo de Deus, você é o grandioso, você é o poderoso, você é aquele que faz, que acontece, você é o filho, você é isso, você é aquilo. Essa mulher não. Essa mulher, tomada de desespero, de total exaustão, se joga aos pés de Jesus. É aquilo que eu falei. Quando uma pessoa se joga aos pés de um rei, ela tem o amor servil. Ela sabe que ou se joga aos pés do rei, ou o rei a punirá. Quando essa mulher se joga aos pés de Jesus, é o amor filial. Ela sabe que é uma filha. Ela sabe que ele não professa a religião dela, mas ela está desesperada e ela ama a sua filha e sabe que ali está o amor que pode salvar a filha. Mas ela é pagã. Da Fenícia, da Síria, ou seja, lá de longe. Quantos hoje gritam por aí? Quantos hoje condenam? Quantos hoje excluem? Se você é cristão, você não pode pular o carnaval. Um cristão não pode pular um carnaval. Dom Helder Câmara, servo de Deus em processo de canonização, pulava. Pulava tanto que até hoje é homenageado. Aliás, a escultura do galo gigante, esse ano recebeu o coração de Dom Helder para saudar o galo da madrugada. Tamanha a identidade do Carnaval de Olinda com Dom Helder Câmara. Agora, se você sinceramente acha que uma pessoa que é considerada servo de Deus, se você é católico, uma pessoa que está
um caminho de ser canonizada. Está fazendo algo de tão errado assim, as duas, uma. Ou você é mais santo que boa parte da igreja, é possível. Ou você está enganado, é possível. Qual a sua opinião? A minha opinião é minha. E a opinião da igreja? A igreja não fala nada sobre ir ou não ao carnaval. Mas há pessoas que querem excluir, querem expulsar. E elas têm essa cultura. E essa cultura que se manifesta na fala de Jesus. Deixai primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Sabe, essa frase me doeu quando eu ouvi. Mas é que eu ainda não havia entendido. Jesus, sendo homem, vive numa sociedade com um dado cultural, com uma forma de viver e de pensar. Por isso, aqueles que estão sobre essa sociedade pensam desse jeito. Como nós vivemos numa sociedade machista, o nosso pensamento é machista. Como nós vivemos numa sociedade racista, nosso pensamento é racista. Como nós vivemos numa sociedade higienista, nosso pensamento é contra os miseráveis. Como nós vivemos numa sociedade LGBTfóbica, nosso pensamento é contra os LGBT. Como nós vivemos numa sociedade intolerante religiosamente, o nosso pensamento é intolerante religioso. E a primeira manifestação de Jesus é essa, é a da sociedade dele. Séculos e séculos depois, Papa João Paulo II, e esse ano, no ano passado, Papa Leão XIV falam de estruturas sociais tão vis que são estruturas de pecado, é o pecado social. O que nós vimos aqui é uma manifestação do pecado social, da intolerância religiosa, da xenofobia. E é muito interessante, porque a própria mulher que é oprimida por esse pecado, que sofre com esse pecado, aceita ele. E isso também não é nenhuma coisa que a gente não possa pensar, porque isso faz parte da cultura. Mas ela está tão desesperada que ela fala: é verdade, senhor, é verdade. Eu não vou discutir com o senhor está certo. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que as crianças deixam cair. Eu sei que eu não sou católica, que eu não sou cristã, que eu não sou judia, mas, Senhor, eu quero a migalha da tua graça, a migalha do teu amor. E aqui tem uma lição muito profunda que você devia aprender e usar na sua quaresma. Jesus viu que a sociedade era injusta. Viu que a sociedade estava produzindo um pecado. E Jesus muda de opinião. Por incrível que pareça, Jesus se converte nesse dia. Como assim, Bernardo? Jesus é Deus exatamente. O ser humano, a natureza humana de Jesus, ouve a natureza divina de Jesus. E ao ouvir a natureza divina, a ver o pecado, ele fala para si próprio. A natureza divina mostra para a natureza humana que ele está pecando. E a natureza humana, ciente de que pecou, se converte. Ao ouvir o clamor da pessoa oprimida.
Me lembrei agora do Êxodo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu desci para libertá-lo. Eu ouvi o clamor dos oprimidos. E eu desci para libertá-lo. Eu ouvi o clamor da mulher oprimida, que tem sua filha tomada por um demônio. E eu vou libertá-la. Mas não vai libertá-la porque ele é especial. Não vai libertá-la porque ele é grande. Não vai libertá-la porque ele é Deus. Ele vai libertá-la por quê? Por causa do que tu acabas de dizer. Sabe, Jesus tem poder absoluto e poderia libertar aquela pessoa a cada momento. Mas, quando ela luta pela libertação de sua filha, quando ela deixa claro a injustiça e o pecado da exclusão, da xenofobia e da intolerância religiosa, ela liberta a filha. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós nos levantamos e dizemos agora que é injusto toda forma de ódio ao estrangeiro ou ao imigrante? Quantos de nós nos levantamos agora e dizemos que todo racismo é pecado, que todo machismo é pecado, que o ódio ao pobre, que o ódio à comunidade LGBT, que o ódio aos indígenas, que a destruição da mãe terra por ganância é pecado? Quantos de nós resolvemos mudar? Sabe, nós precisamos olhar dentro de nós, ver aquilo que é dado da cultura que está nos afastando de Deus. E assim nós mudamos. Não é fácil, mas é possível. Para Jesus é tranquilo, para nós é custoso. Para nós é cansativo. Mas eu garanto a você que vai valer a pena se você fizer. Garanto a você que se você escolher esse caminho, você não vai se arrepender. Por quê? Porque você vai ouvir de Jesus o mesmo que essa mulher fenícia ouviu. Pode voltar para casa. Você está curado. Você está curada. E sabe, a sua casa não é aqui. A sua casa na terra é sem males. É lá no céu. Você vai ouvir isso. Se você estiver disposto, se você estiver disposto a mudar, você vai ouvir isso. Quando chegar lá no céu. Enquanto você estiver aqui, veremos problemas, tribulações, confusões. Tenho certeza que a gente não vai chegar ao extremo da irmã Dorothy. Nós podemos até ser ofendidos e agredidos. Mas nós vamos chegar lá. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Nenhum de nós vai ser martirizado. Mas podemos ter problemas. Só que lembre-se, felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? 8 horas cravado, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. Eu vou me despedir de vocês. Amanhã, sexta-feira, não tem live. Sábado tem, domingo não, segunda tem, por aí vai. Quarta-feira de cinzas deve ter live, tá? Eu tenho compromisso de manhã, então eu acredito que não há problema nenhum, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Dom Helder Câmara, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor,
aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. Quem quiser pular carnaval, pule. Quem quiser ficar em casa com a família ou vendo uma televisão, fique. Quem quiser ir para o retiro, vá. Mas não vamos dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado. Nós seguimos com Jesus. E para a salvação não tem limite, não tem lugar, não tem condição. A gente se vê sábado. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.